Bom, eu descobri a plataforma da Woodpeckers em 2020, no meio da pandemia. Eu estava pesquisando viagens, como viajar. Na verdade, mais especificamente, estava pesquisando como mudar para Portugal, né? Pesquisando sobre como que funciona o processo, documentação, etc. E aí eu encontrei o canal de um influenciador viajante, que é o Eliezer, do canal Vinho e Finda. E na descrição do canal dele tava lá o Woodpeckers, viajar sem pagar hospedagem. E aí eu cliquei nesse link e aí descobri um mundo de oportunidades que existem, de voluntariado, né? Que tem através da plataforma da Woodpeckers. E foi amor à primeira vista, assim. Descobri que existe tanta gente que dá uma oportunidade para viajantes para fazer essas trocas colaborativas que são tão ricas para nossa vida, assim. Foi muito bom. E o que me motivou a começar a voluntariar foi entender que isso era uma oportunidade muito boa de fazer muitas trocas culturais, conhecer outros estados do Brasil, que eu, né, queria viajar para fora, mas depois eu descobri que assim o Brasil tinha muitas oportunidades, e aí eu queria muito conhecer o Nordeste, que apesar de eu ser de Maceió, né, capital de Alagoas, eu não conhecia outros estados do Nordeste. Em maio de 2021 foi minha primeira experiência, o que motivou, né, em partes foi a pandemia que estava com todos os trabalhos parados na minha área, e aí eu fui viajar, mas eu viajaria se eu tivesse descoberto em outro momento também, sempre que eu tivesse oportunidade, porque é muito bom. A paixão pela viagem é um dos motivos principais. Olha, as habilidades e experiências que eu acho que são mais valorizadas pelos anfitriões da Woodpeckers, as habilidades, eu acredito que uma principal habilidade é você saber lidar com o público, né? Porque independente da troca que você for fazer, você vai estar em contato com outras pessoas, com outras culturas, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, e ter tido experiências com isso já, com essa troca, talvez ter trabalhado com o público já, ou já ter viajado sem ter feito voluntariado, essa é a principal, assim, a principal experiência talvez é você já ter viajado. E a habilidade é lidar com o público mesmo. Então acho que isso é muito valorizado, porque de resto, assim, se você tem essas habilidades, se você sabe trocar, ter uma boa escuta, então é uma habilidade também muito boa para poder ouvir as orientações, cumprir com a troca certinho, eu acho que isso vai contar muito. Olha, a minha experiência mais marcante como voluntário foi no voluntariado que eu fui acampar pela primeira vez, né? Na minha primeira experiência já no voluntariado, eu fui acampar no alto de uma falésia em Arraial da Ajuda, e eu nunca tinha acampado, sabe? Com 30 anos, assim, eu fiz meu aniversário de 31 anos, na verdade, lá em Arraial da Ajuda, e eu não tinha ainda ido acampar, então foi uma experiência bem marcante para mim. E a outra experiência mais marcante que eu lembro muito, que a gente sempre lembra, foi quando eu viajei já com a minha companheira Sandra, em 2022, né, que a gente fez um mochilão juntos de 7 meses. A gente ficou no segundo voluntariado, que foi em Fortaleza, e esse hostel foi o primeiro, assim, a gente foi pro primeiro, ele não tinha só nós dois de voluntários, que era uma pousada pequena, e a gente tinha os caseiros que eram funcionários de lá. E a gente foi para Fortaleza. Fortaleza é um hostel grande, né, que tinha bastante demanda, tinha um bar, bastante quartos, né, área com piscina para limpar, área externa grande, mas só que ele só contava com voluntários. Tinham duas pessoas que eram voluntárias, mas era um acordo delas ficarem mais tempo, assim, sabe? Ficaram 6 meses lá, que era responsável pela limpeza, então elas só faziam isso. Minha troca foi como recepção, era de 6 horas o período, e essa experiência foi bem marcante, porque funcionou tudo muito direitinho, sabe? Domingo era passar da escala e a gente já sabia como é que ia ser a nossa semana, a gente tinha 2 folgas por semana, e foi bem, bem legal essa experiência. Olha, o processo de seleção para ser aceito, né? Como é que é o processo para você ser aceito no voluntariado? Basicamente, você faz o seu cadastro, você se torna membro da plataforma, aí a partir daí você já pode aplicar para qualquer vaga que você se interessar. Você pesquisa a cidade que você quer ir, o estado, o país, vê as oportunidades de voluntariado que tem, lê, é importante você ler toda a vaga, e aí lendo e entendendo mais ou menos como que é o local, você faz uma aplicação, né, falando do seu interesse em aplicar para aquela vaga, e algumas vagas já colocam lá perguntas prévias que você tem que responder, e outras deixam muitas caixinhas em aberto fazendo perguntas para você responder. E aí esse processo de seleção, assim, vai depender de você saber vender seu peixe, né? Fazer com que a pessoa que está lá do outro lado, que vai receber o voluntário, se interesse e queira que você faça voluntariado com eles, entendeu? Então o processo, ele é muito individual desde de cada anfitrião e cada voluntário também. Então é uma conversa ali. Pensa que assim, você chega num lugar que tem muita gente que faz isso e fala assim, cara, eu que gostaria de fazer uma troca com você aí, vamos fazer um acordo. Então o acordo é muito individual de cada um. E aí a recomendação que eu faço é você sempre ler bem a vaga, o que eles estão pedindo. Se der, se tiver perfil no Instagram, se tiver site, se tiver informação sobre o local, você pesquisar, você entender como é que é eles, para você na hora de fazer a aplicação,
já colocar ali alguma coisa, falar, cara, adorei que vocês têm isso, eu gosto muito disso, eu já tenho experiência com tal coisa, eu posso ajudar nisso, isso e aquilo, então isso vai fazer você ter mais chance de ser aprovado. Eu acho que o maior desafio, na verdade, que a gente enfrenta no voluntariado é a comunicação, a falta de comunicação do anfitrião com a gente, com os voluntários. Esse é um dos principais, assim, então quando falta isso, ou quando a pessoa não sabe se comunicar, ela confunde o voluntariado com um funcionário, e isso acaba sendo bem difícil. E lidar com isso, você tem que lidar com inteligência também, com sensatez, tipo, a gente sabe que você tem que saber dos seus direitos e poder reivindicar eles, né? Você é um voluntário, você não é um funcionário, você vai cumprir o seu horário, depois do seu horário você pode fazer o que você quiser, né? Você está liberado, então não aconteceu com a gente, tá? Mas eu acredito, mas conheço muita gente que já aconteceu, a gente tem muitos relatos, e quase que aconteceu de pessoas serem só agressivas, uma má comunicação ou até falta de comunicação mesmo, só tipo assim, só faz aí e tá de boa. E um desafio que a gente teve, né, uma situação difícil foi que é uma preocupação, quem está viajando é ficar doente, né? E aí a Sandra ficou doente em Natal e a gente não sabia o que era, ela pegou dengue, né? A gente foi no hospital e diagnosticou e ela ficou uma semana ou quase 2 semanas ruim, bem mal mesmo. A gente fica preocupado em como lidar com isso, porque se você não consegue fazer a troca, né? No caso dela, eu estava lá, então eu cobri ela durante acho que 2 dias ou 3 dias, eu cobri o horário dela, que eu sabia o que ela tinha ainda no começo. Depois de diagnosticada, o pessoal mesmo que cobriu a horário dela, né? Porque não dava para eu ficar fazendo, por exemplo, ela era 6 horas, se eu ficasse fazendo o horário dela todo, eu ia trabalhar 12 horas por dia, então era bem puxado. Mas o lugar foi bem prestativo com a gente, cedeu um outro quarto até melhor pra gente poder ficar, pra ela se recuperar, tratar ela super bem, deu o apoio que a gente precisava. Então foi bem, a gente lidou com isso de uma forma preocupada no começo, mas depois deu tudo certo. Olha, em relação à hospedagem e alimentação fornecida pelos anfitriões, todos os lugares que eu tive experiência pelo menos, a gente teve um bom local para ficar. E também teve uma boa experiência no que, né, o que foi combinado foi que ia ter café da manhã e a gente sempre teve ótimos cafés da manhã, assim, para ser bem sincero, em todas as experiências. A experiência de Natal, o café da manhã era assim, maravilhoso, porque é uma pousada na beira da praia de Ponta Negra e aí eles capricham bem ali, né, uma vista para a piscina e a gente tomava café bem caprichado. Acho que foi uma das melhores experiências, foi esse café, foi essa pousada, porque a gente se servia no buffet, comia o que a gente queria. Então foi bem legal. Então quando os locais combinam que vai ter café da manhã, pelo menos as nossas experiências foram boas, todas foram ótimas. O trabalho voluntário meu que contribuiu com o desenvolvimento, né, da comunidade foi o voluntariado com o Beach Clean, né? O Beach Clean que a Woodpeckers oferece hoje. É bem interessante esse projeto. Basicamente ela fez parcerias com vários hostels e algumas empresas para fazer limpeza de praia. E aí a gente aplica para essas vagas, você aplica para passar 3 dias apenas. E eles fornecem a hospedagem e a alimentação, né, um café da manhã também. E você chega num dia, faz a ação de limpeza de praia no outro dia e pode ficar até o outro dia, no horário do check-out, hospedado, né, sem precisar ter que fazer uma troca com o local, mas fazendo essa ação. E essa ação de limpeza de praia vem conscientizando muita gente desde 2000, acho que tem essas ações desde 2021 na Woodpeckers, e esse projeto já virou um projeto chamado Ecopacker, que existe hoje pessoas que viajam como Ecopackers, fazendo só essa função de conscientizar o local, né? Os anfitriões também hoje se cadastram para poder serem um hostel, hostel ecológico, que ele faz parte do programa Ecopacker, e aí tem um voluntário que vai lá para poder fazer o processo de conscientização do local, entendeu? Tipo, coleta de lixos, fazer as ações de limpeza de praia, e conscientizar o hostel e os voluntários que estão lá. Então esse acho que foi o trabalho mais significativo que a gente teve e é muito importante, está crescendo, tem bastante adesão e eu acho que, espero que logo tenha no Brasil inteiro, já tem bastante lugar, já tem na Bahia, começou pro interior de São Paulo, já foi pro Rio de Janeiro, acho que já aconteceu em Santa Catarina também, na Bahia, e esse projeto tá sendo bem bacana. Então, conscientizar nas nossas viagens é um trabalho bem interessante, assim, né? Você já conscientiza bem quando você viaja com uma mochila com pouca coisa, sendo minimalista, né? Sem gastar muito e tal, e eu aprendi bastante nesse projeto. Conhecer as culturas do nosso país foi um presentaço para mim, né? A cultura do nosso país é riquíssima, cada estado do Nordeste tem uma cultura diferente, por mais que muitas pessoas achem que não. Conhecer a cultura foi importante para a gente poder saber que somos um público diverso e aprender a respeitar o próximo, né? Porque a gente carrega uma bagagem de um preconceito estrutural, né? Contra o Nordeste, contra a raça, contra pessoas que são diferentes da gente, e você viajar e conhecendo esses outros povos te ajuda a ter um olhar diferente sobre o outro, né? Sobre o ser humano.
Então, um dos meus maiores aprendizados foi esse, perceber que nós somos uma população diversa e aprender a respeitar cada pessoa do jeito que ela é. Eu recomendo muito a Worldpackers para quem quer fazer viagens tanto nacionais aqui no Brasil quanto internacionais. Nossa América do Sul é gigantesca, tem vaga de voluntariado em quase todos os países da América do Sul, se eu não me engano. Tem oportunidade de voluntariado e recomendo muito para quem vai fazer viagens internacionais, porque os custos para a gente que trabalha e recebe em real, para quando a gente vai para um país da Europa ou para um país, para os Estados Unidos, país que a moeda é super valorizada, a gente acaba tendo um poder aquisitivo baixo, né? E aí pagar hospedagem, alimentação se torna um dos custos mais caros da viagem. Então, se você quer dar aquela economizada, pô, tô a fim de conhecer um país da Europa, quero ficar 15 dias lá, tô de boa, tô com meu passaporte em mão, mas aí você vai consultar ali o valor da hospedagem, né? A passagem, a hospedagem e a alimentação são os mais caros. A passagem você tem que comprar, a plataforma não cobra a passagem, mas você economiza com a hospedagem assim muito, porque você vai olhar o preço da hospedagem, é caríssimo, e aí você consegue fazer essa troca e ter essa economia. Esse é um dos principais, né, motivos. Além disso, você ainda tem a oportunidade, como eu citei antes, de conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. Você conhece pessoas de voluntariado de várias partes do mundo, né, que estão ali trocando. Então você pode aprender outra habilidade, você pode aprender outro idioma, você pode ter várias trocas muito significativas na sua vida e conhecer pessoas que você vai levar para a vida toda, né, que podem mudar a sua vida. Coisas que você não, pessoas que você não conheceria se você tivesse hospedado num hotel, onde você só chega, vai pro seu quarto, depois você sai, a não ser que você fique lá no saguão do hotel parando as pessoas para conversar. Mas quem frequenta esse hotel, quem vai ao hotel, não tem essa cultura de querer trocar. Então quem vai para troca de voluntariado já está disposto, né? Pessoas que se hospedam em hostel, ou se você for para uma ONG, porque assim, né? A plataforma tem vários voluntariados em vários segmentos. Você pode ficar em ONGs, escolas, hostel, pousada, fazenda. Tem também pessoas que recebem em casa, né? Agora você consegue receber uma pessoa na sua casa e aí você tem essa troca com ela ali, você vive, né, uns dias, é como se você estivesse indo visitar alguém. Então, isso é muito valioso. Então, eu recomendo muito, muito. E a principal dica que eu tenho para quem quer fazer é só vai. Só vai e se joga, sem medo, sabe? Sem medo, porque o que mais trava algumas pessoas é o medo do desconhecido, né? E se você não se jogar, claro que você vai ter cautela. Você tem que ter medo, mas não pode deixar de travar. Você vai conhecendo as pessoas, conversando com elas, sempre tendo ali o seu um porto seguro, alguma coisa e vai, entendeu? Porque existem sim pessoas más, existem, mas existe muito mais pessoas boas. A gente teve a prova disso viajando 7 meses, que a gente só encontrou pessoas maravilhosas que nos ajudaram muito, assim, pessoas que acabam simpatizando também com essa experiência que a gente está fazendo voluntariado, a galera tá só se hospedando e fica encantado com isso, e as trocas são maravilhosas. E você também pode fazer voluntariado sim, mesmo estando trabalhando nos seus horários livres. Você consegue pegar uma sexta, um sábado e um domingo, um feriado prolongado, ou se o seu trabalho é mais flexível, pô, meu trabalho é flexível, eu consigo talvez tirar um banco de horas e tirar alguns dias para ir. Se você vai ter um dia mais longo, pô, vou tirar 10 dias de férias, tira 10 dias de férias, você consegue talvez aplicar para uma vaga normal, falar, pô, eu só tenho 10 dias de férias, tem como ficar aí trocando com vocês 10 dias, trocar 15 dias, tem gente que aceita. Tem gente que no mínimo aceita 7 dias, aí outros no mínimo é 15, outros no mínimo é 30 dias, que é um tempo legal, mas tem outros que aceitam vários tipos de voluntariado. Então você pode fazer vários tipos de troca. Então eu recomendo muito que você explore o Brasil, o mundo e viaje, porque vai valer muito a pena no final. Você vai ver.